Boa tarde, tudo bem com vocês? Vou esperar um pouquinho para o Instagram notificar vocês. Oi Maria, tudo bem? Que bom que você conseguiu entrar hoje. Natália, vamos chegando. Espero que a minha conexão esteja boa. Eu gostaria muito que vocês me falassem se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu estou aqui num centro de convenções. Oi! Eu estou aqui num centro de convenções e eu preciso saber se vocês estão me vendo, se vocês estão me escutando. Tá acontecendo mil coisas aqui à minha volta. Ai, que legal que a sua mãe tá olhando. A gente vai conversar hoje de um assunto super importante. Ó, até o maridão conseguiu entrar aí. Gente, nós estamos num centro de convenções, tá uma loucura, o barulho, tudo aqui. Então eu queria que vocês me dissessem se vocês estão me ouvindo, se a conexão tá boa, se não tá cortando, para eu poder... Ai, beleza, ótimo, então vamos lá. Muita gente chateada, perdemos a Copa, vida que segue e a gente precisa cuidar da nossa família. Enquanto o pessoal tá chegando aí, eu só queria relembrar vocês que nós estamos na 4ª live. Segunda eu falei sobre o feminismo, tá salvo no meu feed. Terça eu falei sobre o egoísmo, imaturidade e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Olá, família Johnson, não sei se eu falei certo, mas estou enxergando bem vocês, ouvindo bem, conexão ok. Ai, que ótimo. Eu estou num lugar de convenções. Acabei de ouvir uma palestra de um coach que é o coach, ele treinou o primeiro rapaz com síndrome de Down que finalizou um Ironman. Que fantástico! Eu saí com meu coração cheio e queria passar isso para vocês. A gente pode o que a gente quiser, para Deus nada é impossível. Fantástica a palestra que eu ouvi agora e eu queria passar essa energia boa para vocês. Então, gostaria, antes de começar aí no conteúdo que eu acho um dos mais importantes para a gente, para nossa família, eu queria convidar vocês para ir lá na minha bio, entrar no link lá, se cadastrar, que dia 12, segunda-feira, eu vou fazer um evento. Ao longo dessa semana, está sendo o nosso aquecimento, a gente está falando dos vilões que destroem a harmonia do lar, certo? E na segunda, eu vou falar sobre como eliminar esses vilões. Olha que importante. Um evento gratuito, online, vai ser aqui no meu Instagram. Então eu quero que vocês entrem lá. Por favor, vamos juntas aí lutar por nossas famílias, tá bom? Então ao longo dessa semana eu fui fazendo as lives de aquecimento, feminismo, egoísmo e maturidade. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, é que tá faltando dentro dos lares uma vida espiritual, uma vida interior. Tá? As lives não vão ficar salvas aqui no meu Instagram, então fica até o final comigo, vamos refletir comigo, vamos conversar sobre essa questão muito importante, tá bom? E eu queria já começar falando justamente isso. O cotidiano da gente é uma loucura para todas nós. É levar filho na escola, é buscar, é comprar isso, é ir no mercado, é trabalhar, é tentar dar o nosso máximo, é atender telefone, é mensagem para responder, é grupo de WhatsApp. A nossa vida é loucura. Todas nós sabemos disso. O dia começa, o dia termina e os compromissos engolem a gente. Né? Nós costumamos dizer aquela famosa frase, a gente acaba, principalmente nós mulheres, hoje eu vou jogar para o nosso time de mulheres, nós finalizamos o dia como limões espremidos. Quem aí termina o dia sempre como um limão espremido? Me fala aí nos comentários. Eu chego 10 horas, na hora que eu deito, eu falo, meu Deus, não sabia que o meu corpo pesava tanto. E chego exausta todos os dias. E de um lado, isso é muito bom, né? Isso é um sinal de dever cumprido, isso aí a gente está dando o nosso máximo, isso aí a gente é a nossa entrega, isso aí a gente tenta fazer aí 1000 coisas, isso aí não é ruim, não é isso que eu estou falando. Só que a gente precisa cuidar daqui de dentro. E o que eu vejo é que muitas pessoas hoje em dia estão esquecendo da vida interior, estão cuidando muito da vida exterior, na vida frenética, e não está tendo as pausas da vida interior. E isso é muito, muito sério. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso são dados. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui
Eu não sei se eu vou conseguir. Eu separei uma reportagem. Oh, meu Deus. Vamos ver se vocês conseguem ver comigo. Vocês estão conseguindo ver comigo a imagem? Então não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso eu não tirei da minha cabeça, tá? Jovens sem religião bate recorde em todos os tempos. Vocês podem ver que essa reportagem aí é de maio desse ano. E o que mais me chamou a atenção nessa reportagem foi que o número das pessoas que se diziam sem religião em 1960 era 0,5. Em 1980, o número de pessoas que se diziam sem religião era 1,6. Em 1991, o número cresceu para 4,8. No ano de 2000, o número foi para 7,3. No ano de 2020, as pessoas que se dizem sem religião subiu disparado para 25%. E nesse ano de 2022, o número ultrapassou 30%. Então, olha só, olha o contraste. Em 1960, era 0,5% da população. Hoje, mais de 30 pessoas. Isso eu não estou falando de nenhuma religião específica, tá, gente? Isso aí, ao longo, se vocês quiserem depois ler essa pesquisa do Datafolha, eu não estou falando só de católico, só de evangélico, espírita, protestante, não. É sem religião mesmo, assim. Não tenho religião, não acredito em nada e é uma pessoa totalmente cética. Porque, independente da sua religião, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, seja qual for a sua religião, você tem uma vida espiritual, uma vida interior. E é disso que eu estou falando. As pessoas não estão se importando com essa vida interior. E isso é muito sério. Então, não estou aqui dizendo que a minha religião é melhor. Não, eu estou falando que as pessoas estão deixando de lado qualquer que seja a religião. E olha o número, ele cresce disparadamente, é recorde atrás de recorde. E é essa a nossa reflexão do dia de hoje. A gente quer dar conta de fazer cada vez mais coisas, trabalhar mais, metas mais e isso mais, só que a vida interior, ela está ficando cada vez menos. Então, isso é muito preocupante, principalmente para nós mães, que temos aí vidas nas nossas mãos. E o número de jovens que se declaram sem religião também está crescendo disparadamente. Então, ao mesmo tempo que essas pesquisas mostram aí que as pessoas estão se dizendo sem religião, olha um outro dado que eu vou trazer para vocês. Os recordes. Vou trazer um outro dado, vou trazer uma outra pesquisa, vou trazer um outro número muito importante. Hoje eu estou cheia de números aqui, porque eu quero mesmo trazer essa reflexão para vocês. Aí, pronto, não acho mais agora. Oh, meu Deus. Aguenta a mão aí, gente, que é importante isso aqui. Ó. Jovens se sentindo depressivos, jovens se sentindo números recordes. Não sou eu que estou falando, são os números, são as pesquisas. Suicídio, depressão, uma vida sem sentido. Uma pesquisa publicada num outro site, que eu não consegui colocar aqui, os jovens de 15 a 24 anos, acho que é essa mesma reportagem aí, 20% dos jovens sentem-se deprimidos. A questão é justamente essa. Olha o que está crescendo de um lado e também crescendo de um outro. Então eu não tenho religião, mas as pessoas não estão bem. Porque se as pessoas não estivessem bem, com certeza esses números de depressão e de suicídio e de insatisfação, a busca por alguma coisa que as pessoas não estão tendo. E é isso que eu quero refletir aqui com vocês. As pessoas estão cada vez mais longe do sentido da vida. As pessoas estão com informações rápidas, com tecnologia e cada vez tudo no automático, imediatismo. Quem viu meu Reels que eu postei hoje?
É muito isso, gente. A vida da gente está nessa correria frenética e a gente não quer cuidar do que é mais importante, que é a nossa vida interior. Se a gente não tiver uma base sólida, uma base interior, seja qual for a sua religião, seja você evangélica, seja você protestante, seja você católica, seja você espírita, seja qual for, nós seres humanos fomos feitos para ter uma vida interior. E se a gente não cuidar, e não é ter tempo para Deus, não, Deus tem que ser a prioridade. A vida interior tem que vir antes dos compromissos, porque senão a gente não vai ter estabilidade. E mães, o recado que eu dou para vocês, mães, não deixe que o mundo pegue os seus filhos, porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão se afastando do que importa, as pessoas estão sendo levadas para deixar a vida interior de lado, em segundo plano, e as pessoas estão deixando de passar isso para os seus filhos, o que eu acho o pior ainda. O pior, para mim, de tudo isso é crianças e adolescentes crescendo sem religião. E a culpa, vocês vão me desculpar, é 100% dos pais. 100% dos pais. Por quê? Porque as crianças, nesse aspecto, elas não têm que ter essa liberdade. Elas precisam ser guiadas, elas precisam ser formadas, elas precisam ser colocadas no caminho. E só quem faz isso são os pais. Então, essa ideia de, eu vou dar a liberdade para o meu filho quando ele for adulto, ele escolhe o que ele quer, é o pior erro que vocês podem fazer na vida do filho de vocês. É entregar o filho de vocês para a mão do diabo. É falar esse tipo. E eu já escutei isso, tá? Não foi coisa que eu estou inventando da minha cabeça, não. Eu já escutei da boca de uma mãe que o meu filho, quando ele crescer, ele vai escolher a religião dele. Eu quero dar a liberdade. Minha amiga, quando ele crescer, quando ele tiver essa vida adulta que você está falando, ele já entrou em tudo que é perdição, em tudo que é droga, em tudo que você pode imaginar. Você está dando o seu filho na mão do diabo. Ela não pediu minha opinião, eu também não posso entrar e... Eu sou católica, eu prego a minha paz, o meu exemplo, mas quando a pessoa está com a cabeça manipulada, infelizmente não é batendo boca com essa pessoa que você vai conseguir mudar esse pensamento. Você tem que, sabe o quê? Rezar por essa família, rezar por essa pessoa, é claro. Se a pessoa te perguntar a opinião, eu dou com o maior amor do mundo. Mas se a pessoa já vem com esses pensamentos deturpados, com essa ideia, eu rezo pela pessoa, rezo mesmo. Então, para esses pais que acham lindo dessa escolha, gente, a criança ela precisa ser guiada, a criança precisa ser encaminhada. Nós temos essa responsabilidade e Deus vai cobrar da gente, viu? Deus vai cobrar da gente porque Ele vai perguntar, e aí, o que você fez pelo seu filho? E aí, qual foi a sua obrigação? E eu falo, a salvação é individual. Eu posso amar o meu marido, amar os meus filhos, mas é de mim que Deus vai cobrar. Se eu fiz o meu papel de mãe, se eu fiz o meu papel de mulher, se eu fiz o meu papel como católica, cristã, e se eu fiz o meu papel. Então, essa liberdade que as pessoas estão hoje em dia distorcendo, estão destruindo as famílias. O seu filho só será um bom cristão se ele tiver dentro de casa pais cristãos. Isso é fato. E mesmo assim, se você criar seu filho com a sua religião forte, isso, aquilo, vai chegar na universidade, que a maioria dos universitários hoje se dizem ateus, se dizem sem religião, vão querer fazer a cabeça do seu filho. O meu filho, de 9 anos, ele estuda com uma menininha que ela não crê em Deus, ela é ateia, ela é 100% cética. E ela falou para o meu filho um monte de coisa que meu filho veio me falar. Então, aí que eu fiquei muito mais alerta com tudo isso. Isso no kindergarten, isso faz já 2 anos, pequenininha, ela falando que Jesus não existia para o meu filho. E para você ver como a gente tem que lutar. A gente tem que lutar e formar os nossos filhos para eles serem fortes, para eles
vencerem, para eles conseguirem lutar contra todo o mal que vai cercar eles por todos os lados. Então, quando a gente tiver nessa insegurança de não ter essa firmeza com os nossos filhos, você pode ter certeza que vai ser mais fácil do mundo das drogas, pegar os seus filhos, do mundo das más inclinações, se a gente não for muito seguro do que a gente quer para a vida religiosa dos nossos filhos. E a vida religiosa que tanto está faltando na vida dos pais é justamente porque a gente não está dando a devida atenção. A gente está falando, se der tempo, eu vou no culto. Se der tempo, eu vou na missa. Se der tempo, não. É o contrário. Eu vou fazer a minha oração, eu vou ir no culto, eu vou ir na missa, eu vou ir, seja qual for a sua religião. E depois você faz os seus compromissos. Hoje eu li para o meu filho a Bíblia para criança, é um momento tão lindo. Gente, é a coisa mais linda você catequizar o seu filho em casa. Eles esperam por isso, eles querem isso, eles vibram com isso. A mãe que tem criança e ainda não teve essa oportunidade de comprar livros, de comprar a Bíblia, está perdendo uma grande oportunidade de formar a educação religiosa dos filhos em casa. É um dos momentos mais gostosos de conversar com a criança sobre Deus, sobre a criação do mundo. Então a gente precisa estar preparada para prepará-los para o mundo. E a gente só vai ter filhos cristãos se nós formos e tivermos a nossa religião muito bem formada dentro do nosso lar. E essa besteira que falam que a gente precisa dar liberdade para os nossos filhos escolherem a própria religião, pode ser tarde demais. Esse é o problema. Pode ser tarde demais. E você acha, né, hoje em dia está tudo muito precoce. As escolas, os adolescentes estão cada vez mais querendo fazer a cabeça dos nossos filhos. E se a gente não tiver dentro de casa uma posição muito forte, muito firme e muito certa dos nossos valores, dos nossos princípios, das nossas crenças, nós vamos perder os nossos filhos para tudo de ruim que pode acontecer lá fora. Então não deixe que a vida interior, a vida espiritual seja colocada em segundo plano. É primeiro plano. É prioridade. Há um tempo atrás eu lancei um e-book, Orientações Educativas sobre o Amor Humano. Porque, infelizmente, cada vez que passa, essas escolas querem colocar essa tal de educação sexual mais cedo nas escolas. Isso é um absurdo, né? Mas isso aí a gente já sabe, faz parte de uma revolução cultural. Isso aí é papo para outro dia. Mas eu estou falando isso por quê? Porque é através do básico, que é a criança entender o amor, o papel da mulher, da família. É assim que começa a criação, para que eles, quando cheguem lá na frente, lá na adolescência, lá na escola, quando quiserem domar a cabecinha deles, eles já estão preparados. Não, minha mãe e meu pai já conversou isso comigo. Por isso que, quando eu lancei o e-book, eu fiz várias lives também para falar a importância da educação religiosa, a educação sexual, a educação moral dentro do lar. Precisa ser prioridade nos nossos lares, gente. E se a gente não fizer isso, é um grande vilão. Por quê? Porque depois o adolescente ele vai chegar com outros valores dentro da sua casa, o adolescente ele vai chegar com outros pensamentos, com outros princípios e vai dar conflito, vai dar discussão e pode ser tarde demais. Eu falo isso, adolescente, porque não, crianças já pequenininhas já estão sendo colocadas à prova. Cada vez que passa, um mundo cruel com essas ideologias malucas já estão querendo levar os nossos filhos para um caminho terrível. Então, gente, a vida espiritual interior, seja qual for a sua religião, e não sou eu quem está falando, são os números. Famílias sem religião, eu li, para quem não perdeu o começo da live, está em dados. Em 1960 era 0,5%, hoje já passou de 30% jovens que se declaram, eu não tenho religião. Seja qual for a sua religião, não faça isso dentro do seu lar. Assuma as rédeas da educação dos seus filhos, assuma e coloque essa vida interior, essa vida espiritual
como prioridade. Pensa, põe assim na sua cabeça. Nós estamos tendo uma guerra espiritual. É um mundo contra a minha família. Porque eu já falei em outras lives e vou repetir. Nós estamos sendo bombardeados por todos os lados. Querem destruir a instituição família. Isso aí é fato. Não sou eu que estou falando. Tem livros e livros, autores. E se você tem religião, você também sabe disso. Pesquisas também comprovam, e eu quero trazer uma outra pesquisa, que eu acho muito legal. Olha só, eu trouxe primeiro uma pesquisa que as pessoas estão cada vez mais sem religião, o número das pessoas sem religião está crescendo demais. Trouxe também que o número, em contrapartida, o número de pessoas com depressão, suicídio, aumentou demais. E agora eu vou trazer um outro estudo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês também. Vocês estão vendo aqui a minha bagunça aqui. Esse aqui, poxa, não vai dar. Ficou ruim, mas eu vou tentar traduzir para vocês. Essa pesquisa prova, é uma pesquisa que foi feita num instituto aqui de pesquisas aqui dos Estados Unidos, que as pessoas que têm religião são mais felizes. No México, 71 pessoas religiosas se dizem muito felizes. Então, há pesquisas também que ter uma religião, praticar a religião, é uma prova que isso enche o nosso coração. A vida interior, nós somos feitos de corpo e alma, gente. A gente precisa abastecer algo aqui dentro para que a gente tenha força. Eu falo, a minha força não vem de mim, vem de Deus. Ter um filho com diagnóstico, eu não sei se tem algum pai aqui, mãe, que tem Duchenne, que tem algum diagnóstico. Se a gente não se apegar à nossa vida interior, se a gente não se apegar a Deus, a gente não dá conta. É só Deus para nos dar a graça de lutar. E a minha intenção aqui de compartilhar a minha história nas redes sociais foi justamente essa. Eu recebi tantos milagres, eu recebi tantas graças de Deus, que eu estou aqui porque eu sou um testemunho de fé. Eu sou uma pessoa que venho lutando há 8 anos com o diagnóstico do meu filho e só estou de pé. Eu só não afundei e só não levei o meu casamento, minha vida para o fundo do poço porque eu me dediquei de corpo e alma à minha religião. Eu fui estudar, eu fui fazer os sacramentos da Igreja Católica. Eu já me dizia católica, mas eu não tinha os sacramentos. E eu fui para a catequese adulta em 2016, eu fiz todos os sacramentos. Eu tive o diagnóstico do meu filho em 2014. E eu tive aquele processo de dor, de luto, foi muito difícil. E aí, nesse período, eu fui em centro espírita, eu fui em igreja evangélica, eu fui em vários lugares porque eu precisava me encontrar. E foi dentro das novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que eu vi que um dia eu tive assim, uma novena que eu chorei do começo ao final. Nossa Senhora tocou no meu coração e eu falei, é aqui que eu vou ficar. E eu encontrei na minha religião a minha paz. E eu falei, então agora, já que é para eu estar aqui, já que é nessa missa que eu me encontrei, agora eu vou levar a sério e vou fazer os sacramentos e vou ficar até o final. Então, seja qual for a sua religião, leve a sua religião a sério. Faça o que os princípios, leve a sério os princípios, os valores da sua religião, leve a sério, mergulha de cabeça na sua religião. Por quê? Porque quanto mais a gente estuda, o Espírito Santo mexe com a gente e faz a gente querer se aprofundar. A minha reza diária é, Jesus, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. É a minha luta diária. A minha força diária é para que Deus me abençoe e continue me dando força. Que eu continue com a minha fé. Porque eu acredito que só a fé pode deixar a gente de pé. Nós precisamos cuidar do nosso trabalho, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, mas a gente só vai conseguir ter força para tudo isso se a gente colocar em primeiro lugar a vida espiritual.
eu já acordo, eu já faço o meu momento espiritual. Na hora que eu estou tomando um cafezinho com meu marido, eu já coloco ali a homilia diária e assim eu já começo o meu dia, eu não deixo para depois. A homilia diária já é a prioridade do meu dia. Sem aquela palavra de Deus para eu começar meu dia, eu não consigo nem começar meu dia. Tem alguém aqui que de manhã também já começa cuidando da vida espiritual, começa já com alguma palavra, alguma leitura, alguma coisa? Eu recomendo muito. E vou falar disso segunda-feira, porque na segunda-feira a gente vai falar como eliminar os vilões, certo? E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu faço diariamente, do que eu faço para abastecer essa minha fé, essa minha força, que se tem aqui pessoas que têm diagnóstico, morte na família, se tem pessoas que já passou por um problema, sabe que é só a fé que faz a gente levantar da cama todos os dias. Se algo espiritual realmente não tocar o nosso coração, a gente não levanta mais. A gente tem motivos. Quem tem aí um diagnóstico, quem tenha... eu vejo, tem uma querida minha aqui, que ela perdeu um filho, ela devolveu o seu filho para Deus. Né, minha querida? Tem uma querida aqui que já devolveu o seu filho para Deus. E eu falo muito com ela sobre isso. Só Deus para ajudar a gente nessa caminhada. Só Deus para confortar os nossos corações. Então, gente, não deixemos a vida espiritual fora dos nossos lares. A reflexão de hoje, o objetivo dessas lives curtinhas é justamente para causar essa reflexão para vocês, e que é um grande vilão. Não ter uma vida espiritual dentro dos nossos lares é um grande vilão. Tá bom? Tomara que vocês tenham gostado do tema de hoje. Antes de finalizar a live, se vocês tiverem alguma pergunta, escreve aqui para mim nos comentários, que enquanto vocês vão escrevendo aí, perguntando alguma coisa, eu queria falar mais uma vez que amanhã eu vou escolher uma seguidora, uma que está me acompanhando, para presentear com um livro, A Paz na Família. Ontem eu mostrei o livro, hoje eu estou sem o livro aqui. E tem algumas regrinhas. Se você quer ganhar o livro Paz na Família, primeira coisa, continua assistindo minhas lives. Hoje e amanhã é a última. Amanhã a gente vai conversar, a gente vai bater um papo para reforçar todos os dias que a gente conversou desde segunda-feira. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, entra no link lá na minha bio. Deixa eu fechar aqui, pra gente se ver melhor. Aí, se alguém tiver pergunta, deixa aqui. Vai ficar salva? Não no meu Instagram. Quem participar do evento dia 12/12 vai saber como assistir todas essas lives da semana inteira, tá bom? Assiste o evento dia 12/12, que vai ter como você assistir todas as lives, não no meu Instagram. Eu vou contar para vocês. Então, dia 12/12 é o meu evento aqui no Instagram. Entra lá no link na minha bio, entra no meu grupo de WhatsApp, que lá também vai ter bastante informações. Engaja no meu post, reposta meus stories, manda para as amigas, que eu vou escolher uma de vocês, que tiver lá no meu grupo de WhatsApp, que eu vou presentear o livro Paz na Família, tá bom? E eu quero muito todos vocês comigo dia 12. Então, ao longo dessa semana, eu tô falando lives, tô causando reflexões em vocês dos vilões que destroem a nossa família, dos vilões que destroem a paz e a harmonia. Segunda-feira, eu vou falar sobre o quê? Como eliminar esses vilões, certo? Eu vou compartilhar o que eu fiz nesses 8 anos, que os últimos 8 anos, vocês sabem, vai ficar muito, e eu quero trazer para vocês, compartilhar mesmo o que eu fiz, o que eu faço, o que me ajuda a deixar a minha família hoje vencer um diagnóstico, cuidar dos nossos filhos, morar em um outro país. Foram tantos desafios, tantas coisas que poderiam ter destruído a minha família e não fez. A gente só se fortaleceu, a gente só ficou mais unido, e a gente sabe que para uma família forte e unida, nós enfrentamos qualquer tempestade. Tá, eu vou te mandar no direct.
Quem não está conseguindo entrar no WhatsApp, eu vou te mandar, me chama no direct que eu vou mandar o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Você consegue algum material para cadenciar? Gente, eu sei de um perfil, Nádia, eu vou te responder por direct. Eu conheço um perfil, chama Catholic Kids. É fantástico o material dela para catequizar a criança. É sensacional. E quem ainda não entrou no meu grupo de WhatsApp, entra lá, meninas. Amanhã tem mais live. Eu quero vocês aqui comigo. Nádia, depois eu vou escrever para você o nome do perfil. É lindo o material deles. Eu já baixei um material deles gratuito, mas eu acho que ela tá tendo um material pago, tipo uma mensalidade, alguma coisa assim, muito bonitinho para catequizar crianças. E segunda-feira espero vocês. Amanhã eu espero vocês na live. E segunda-feira também espero vocês para a gente fechar com chave de ouro como eliminar aí os vilões. E aí vou falar também da oportunidade, quem quiser assistir as lives, para a gente dar um passo a mais. Segunda-feira eu vou contar tudo para vocês, como vocês podem, além de tudo, a gente está fazendo esse aquecimento só para a gente refletir. Só que eu vou abrir uma turma de mulheres aí, guerreiras, que querem lutar comigo por suas famílias. Segunda-feira eu vou abrir minha primeira turma e quero vocês comigo. Mas segunda-feira eu conto. Eu tô dando spoiler aqui da novidade. Mas segunda-feira eu vou contar com detalhes. Se quem quiser dar um passo a mais e ir mais além, quiser realmente, estiver disposta a lutar por suas famílias, dando um passo a mais, segunda-feira eu vou dar todos os detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse tema eu poderia ficar horas aqui conversando, que é um tema que eu gosto muito, é um tema que me deixa de pé, é o meu testemunho de fé. Eu sou uma pessoa hoje que tenho muita força e só através de Deus, só por Ele e por Ele que eu estou aqui. Então, eu me sinto na obrigação de compartilhar e mostrar para vocês aí que nada vem de mim, tudo de Deus. E que essas palavras também sirvam aí para vocês refletirem da importância de colocar uma vida interior, uma vida espiritual dentro dos lares de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, espero vocês amanhã no mesmo horário. Tchau!